Meu nome é Sara e eu vou estudar com vocês a lição número 2 deste trimestre. Vamos orar para que o Espírito Santo dirija esse ensino, tá bom? Que nós possamos aprender dele. Bem, o título da nossa lição é O Mestre Divino. E eu fiquei muito curiosa para saber como as pessoas viam um mestre, que é um professor, né, na época de Jesus. E eu fiz uma pesquisa aqui bem rápida, eu vou compartilhá-la com vocês. Se você tiver alguma novidade, alguma observação, algo a acrescentar, coloca aí nos comentários para a gente aprender um pouquinho mais, tá bom? Então, o que eu descobri é que, como hoje, um professor era alguém que dominava uma área de conhecimento e se aplicava a ensiná-la aos outros. Havia professores no mundo antigo que ensinavam crianças e jovens, né? E que também formavam outros professores, outros mestres. Nesse caso, o jovem ou o adulto que queria ser um professor, ele tinha que se dedicar aos estudos. Então, não era incomum ele abandonar o trabalho e se dedicar inteiramente a aprender o que um mestre estava ensinando, tá? Agora, existe uma coisa muito interessante. Às vezes, uma pessoa fazia uma descoberta especial ou ela tinha uma abordagem diferente da vida, desenvolvia uma concepção nova de algum assunto, de algum jeito de viver, alguma coisa assim, ou de um estudo específico, e ele começava a contar aos outros o que ele tinha desenvolvido, aquela concepção, aquela abordagem, e as pessoas que tinham afinidade com aquela ideia, ou com o professor, ou que acreditavam no que ele estava ensinando, começavam a estudar com ele, a aprender com ele, se tornavam alunos ou discípulos, né? Como nós conhecemos bem. Então, esses discípulos ficavam junto com esse mestre até se tornar bem apto no ensino, até conseguir dominar bem aquele conhecimento, e depois ele era enviado por esse mestre para outros lugares para se tornar também um mestre, um professor de outros discípulos, e assim aquela ideia, aquela concepção de vida, aquela abordagem se multiplicava, se disseminava. Era esse o método de disseminação das ideias na época de Jesus. Um exemplo disso é um professor, um mestre da época de Herodes o Grande, que ficou muito famoso. O nome dele era Hilel, e ele tinha uma abordagem, uma interpretação bem rígida da lei, da Torá, e que era os escritos de Moisés e também do Antigo Testamento. Ele tinha cerca de 80 alunos que ele treinou muito bem e enviou pela nação para ensinar o que ele havia concebido, aquela ideia dele. Mas na mesma época dele também tinha um outro chamado Shammai, que tinha já uma interpretação bem liberal da lei. Então eram duas concepções diferentes na mesma época, com seguidores para as duas, né? Esse Hilel talvez tenha sido o avô de Gamaliel, professor de Paulo, que também se tornou um professor. Então vejam que era assim que se formavam os mestres naquela época. Acredita-se que os fariseus tenham adotado a interpretação de Hilel, por isso eles eram tão rígidos na observância da lei. E então nós vemos o que nós aprendemos com isso, que Jesus ele adotou o sistema da época de disseminação das ideias. Ele era um professor, ele tinha um assunto, ele tinha discípulos, seus discípulos abandonaram o seu ganha-pão para se dedicarem exclusivamente à aprendizagem. Então o que eles fizeram era algo extraordinário, era até comum de acontecer, e Jesus adotou esse sistema e estava treinando os discípulos para serem multiplicadores da sua proposta de vida, né? E uma coisa importante é que o mestre era visto como uma figura de autoridade, ele era reconhecido como alguém que merecia respeito, reverência e lealdade, tá? Isso a gente já vê aqui no verso áureo, que fala de Nicodemos quando foi visitar Jesus. Nicodemos era um mestre, era um erudito, ele era
fazia parte da nata dos mestres, os top mais, que eram os que faziam parte do Sinédrio. E ele foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Então Nicodemos, que era um mestre, ao se dirigir a Jesus como mestre, estava admitindo que Jesus era uma autoridade, alguém que dominava uma área de conhecimento. Só que ele disse que Jesus era um mestre diferente. Ele viu que Jesus tinha muito mais do que ele ou qualquer outro mestre que ele conhecia, porque era um mestre que fazia sinais que nenhum dos outros faziam. Ele admitiu que Jesus, apesar de que ele não admitiu Jesus como filho de Deus, ele admitiu que Jesus era superior a ele mesmo e a todos os outros que ele conhecia. Ele disse: mestre vindo de Deus e que faz sinais. É um mestre divino, né? Vindo de Deus. Esse ponto de que Jesus era um mestre vindo de Deus também é abordado no pensamento central aqui. Fala que Jesus, o divino mestre, assumiu a natureza humana com um único propósito. Agora a gente vai falar do assunto, do tema de ensino de Jesus. O único propósito de expor aos homens a misericórdia, o amor e a bondade de Deus ao prover a salvação e a felicidade de suas criaturas. Então, a abordagem de Jesus, o tema que ele veio ensinar e que atraía os seus seguidores, os seus discípulos, era a misericórdia, a bondade, o amor de Deus no plano da salvação, demonstrado através do plano da salvação e no esforço dele em trazer felicidade para nós, salvação e felicidade. Essa era a proposta desse mestre especial, né? E agora, no tópico de domingo, nós vamos ver como era o relacionamento desse mestre especial com os seus alunos. A pergunta A fala assim: como os discípulos se dirigiram a Jesus em inúmeras ocasiões. O autor da lição aqui dá 3 exemplos em que os discípulos se aproximam de Jesus, se dirigem a ele chamando-o de mestre, ou seja, eles reconheciam que ele era uma pessoa de autoridade, superior a eles. São 3 exemplos aqui, até mesmo quando eles estavam quase afundando, morrendo afogados lá por causa da tempestade, eles foram chamar Jesus no momento de apuro e chamaram: mestre, né? Não te importas que pereçamos? Mesmo isso saía naturalmente, mestre, né? Mesmo no momento de apuro. Como Jesus reconheceu o uso desse título? É a pergunta B. João 13:13 diz: vós me chamais de mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Então Jesus reconheceu que o uso desse título para ele não era errado, estava certinho. Ele reconheceu que ele merecia esse título. Mas com que propósito ele reconheceu isso? Essa é a pergunta C. Com que propósito Jesus fez isso? A resposta está na nota e depois tem uma coisa muito linda aqui. Cristo apropriou-se distintamente do direito à autoridade e lealdade. Manteve a dignidade que pertencia ao seu nome e a autoridade e poder que possui no céu. Ele aceitou esse título porque era verdadeiro e ele manteve a dignidade. Agora, uma coisa muito linda que tem aqui, que o autor da lição colocou, que é a parte mais importante. Em João 13, 14 e 15, Jesus diz: ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Então veja, ele que era mestre e senhor, se dispôs voluntariamente a fazer um serviço muito humilde, o serviço de um escravo. Nem era o serviço dos próprios discípulos. Então ele ensinou aqui uma lição de humildade. Dentro do seu programa de ensino estava a humildade. Nesse gesto ele estava dando uma lição preciosíssima para os discípulos e para nós também. Ele quer que nós sejamos
seus seguidores. E se nós somos seguidores de Jesus, nós vamos cumprir o papel do discípulo, que é de disseminar o seu ensino. Jesus ensinou aqui nesse momento uma lição de humildade. E essa lição nós, como discípulos de Jesus, precisamos ensinar. De que forma nós ensinamos? Da mesma forma que ele, dando o exemplo, tendo um coração humilde. Ele não disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração? Então vamos aprender essa lição e transmitir aos outros através de uma vida de serviço, uma vida que se dedica aos outros. Que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo nos ajude a termos um coração meigo e humilde como o do nosso Mestre, o Salvador Jesus. Tenha um bom dia, fica com Deus.